Nathan Cross estava diante das janelas que iam do chão ao teto em seu escritório de cobertura, observando o pôr do sol tingir o horizonte de Seattle em tons de âmbar e carmesim. Aos 42 anos, ele havia construído um império que a maioria das pessoas só ousava imaginar. Sua empresa imobiliária possuía metade dos edifícios comerciais do centro da cidade. Sua fortuna pessoal podia comprar quase tudo o que o dinheiro podia oferecer. Mas, enquanto estava ali, cercado por móveis luxuosos e prêmios que já não significavam nada, Nathan não sentia coisa alguma. Nenhuma alegria, nenhum entusiasmo, apenas o frio vazio de mais um dia bem-sucedido, medido em números e contratos. Ele havia se treinado para ver o mundo por uma lente puramente lógica. Emoções eram fraquezas que distorciam o julgamento. Relacionamentos eram transações, avaliadas por custos e benefícios. Até seus funcionários não passavam de recursos a serem gerenciados com eficiência. Essa filosofia o havia transformado em um gigante dos negócios em apenas 15 anos. Mas também o havia deixado isolado, cercado por pessoas que respeitavam seu dinheiro, não o homem por trás dele. Sua assistente pessoal, Livia Carter, trabalhava com ele havia 8 meses. Chegava todos os dias às 7 em ponto, o cabelo escuro preso num coque impecável. Roupas simples, mas perfeitamente alinhadas. Ela organizava sua agenda caótica com precisão quase cirúrgica. Nunca esquecia um compromisso e lidava com clientes difíceis com uma calma impressionante. Seu trabalho era impecável, seu comportamento sempre controlado e respeitoso. Para Nathan, ela era o tipo ideal de funcionário eficiente e invisível. Ele raramente olhava para ela além do necessário para dar instruções. Não sabia onde ela morava, o que fazia nos fins de semana ou quais sonhos a mantinham acordada à noite. Tudo isso era irrelevante. Ela era apenas mais uma peça na engrenagem da sua máquina de negócios. Importante, mas substituível. Nunca lhe ocorreu imaginar que por trás da serenidade de Livia poderia existir algo mais. Algo que observava, algo que esperava. O escritório ocupava todo o 20º andar da Torre Cross, o arranha-céu que o próprio Nathan havia erguido 5 anos antes. Paredes de vidro revelavam a vista de Elliott Bay e das distantes montanhas olímpicas, mas ele raramente parava para apreciá-las. Sua mesa de nogueira importada estava sempre impecável, sem uma única folha fora do lugar. Diplomas de universidades prestigiadas cobriam as paredes, ao lado de fotos dele apertando as mãos de senadores, prefeitos e magnatas. Tudo ali transpirava poder, sucesso e controle absoluto. Livia trabalhava em uma mesa menor, logo do lado de fora de sua sala particular, servindo como guardiã entre Nathan e o caos do mundo exterior. Filtrava ligações, controlava visitantes e resolvia problemas antes que chegassem até ele. Era tão boa no que fazia que Nathan às vezes esquecia que ela estava ali, exatamente como ele preferia. Suas interações seguiam um roteiro previsível, perguntas curtas, respostas rápidas. Nunca nada pessoal. Naquela terça-feira, a rotina começou como sempre. Nathan chegou às 7h15 em ponto com seu café preto habitual da cafeteria luxuosa do térreo, já revisando e-mails no celular enquanto caminhava. Livia o esperava com o mesmo sorriso profissional de sempre e a agenda do dia impressa e alinhada sobre a mesa. A saudação dela foi breve, respeitosa. Nathan assentiu sem realmente olhá-la. Pegou o papel e fechou a porta do escritório, como fazia todos os dias. A manhã passou em um borrão de ligações e reuniões tensas. Ele analisou projeções financeiras, discutiu atrasos com empreiteiros e rejeitou 3 propostas de design para um novo shopping. Por volta da 1h, decidiu que precisava de um momento para respirar. Foi até a pequena copa para encher novamente sua caneca de café, a mente ainda mergulhada em números e decisões. Mas algo fez parar, um som. Um leve sussurro vindo do corredor, como se alguém estivesse ali, observando. E, pela primeira vez em muito tempo, Nathan Cross sentiu algo que não podia calcular, um arrepio frio percorrendo sua espinha. Foi então que Nathan notou algo incomum na mesa de Livia. Ao lado do computador dela, havia um pequeno recipiente de plástico transparente, completamente vazio. Sem migalhas, sem manchas de molho, sem qualquer vestígio de que já tivesse contido comida. Estava impecavelmente limpo.
como se alguém o tivesse lavado com um cuidado quase obsessivo. Nathan franziu o senho. Aquilo não fazia sentido naquele escritório onde tudo era sempre perfeito. Olhou para o relógio na parede. Já passava da 1 da tarde, pleno horário de almoço. A cadeira de Lívia estava vazia. Provavelmente foi ao banheiro, pensou. Mas algo naquele recipiente provocou um desconforto estranho em seu peito. Uma sensação que ele não conseguiu identificar de imediato. Por que alguém deixaria um pote vazio sobre a mesa? Por que não jogá-lo fora ou guardá-lo? As perguntas se repetiam em sua mente, insistentes, perturbadoras. E pela primeira vez em muito tempo, Nathan sentiu algo diferente de cálculo e lógica, curiosidade. Quase sem perceber, aproximou-se da mesa dela. Olhou discretamente pelo corredor, nenhuma movimentação. Então pegou o recipiente nas mãos. Era de plástico barato, o tipo vendido em loja simples por alguns dólares, nada especial. Mas, ao examiná-lo com mais atenção, notou algo no canto inferior, um pequeno pedaço de papel, cuidadosamente dobrado e pressionado contra o plástico. O coração de Nathan acelerou. Ele olhou novamente para o corredor. Ainda estava sozinho. Com mãos ligeiramente trêmulas, retirou o papel e o desdobrou com cuidado. A caligrafia era feminina, delicada, escrita em tinta azul sobre uma folha de caderno. Nathan leu uma vez, depois outra, e mais uma vez. As palavras pareciam simples, mas carregavam um peso que ele não conseguia suportar. Um dia terei uma vida melhor, mas por agora sou grata pelo pouco que tenho. Por causa das contas médicas da minha mãe, não posso gastar nada comigo mesma. Deus me recompensará quando chegar a hora certa. A carta terminava apenas com uma letra L. As mãos de Nathan tremiam. Ele releu mais uma vez, como se buscasse um erro. Uma interpretação diferente, mas não havia equívoco possível. Aquelas palavras, escritas com tanta humildade e fé silenciosa, revelavam uma verdade que ele nunca tinha considerado. Lívia não trazia almoço, porque não podia comprá-lo. Aquele recipiente vazio não era descuido, era o testemunho silencioso de uma batalha diária, o símbolo de um sacrifício que ela enfrentava sozinha. Todas as manhãs ela chegava impecável, com o mesmo ar profissional. Mas por trás daquele semblante calmo, havia uma luta brutal contra o tempo, contra as dívidas, contra o destino. Quantos dias ela teria trabalhado de estômago vazio? Quantas vezes sorrira enquanto obedecia suas ordens, escondendo a fome que a consumia por dentro? As perguntas atingiram Nathan uma após a outra, desmontando a armadura de indiferença que ele havia construído ao longo de décadas. E, pela primeira vez em muitos anos, Nathan Cross sentiu-se pequeno, insignificante diante da imensidão de sua própria fortuna. Ainda segurava o bilhete quando ouviu passos no corredor. Rapidamente o dobrou novamente, guardou-o no bolso do paletó e colocou o recipiente exatamente onde estava. Lívia apareceu poucos segundos depois, com uma pasta de documentos nas mãos. Pediu desculpas pelo atraso. A impressora do terceiro andar estava ocupada. Nathan a olhou, como se fosse a primeira vez em 8 meses que realmente a via. Os olhos castanhos dela brilhavam com uma determinação que ele nunca havia percebido. Suas mãos, finas mas firmes, seguravam a pasta com a mesma força que deviam sustentar o peso da vida e da doença de sua mãe. Quando ela falou, sua voz manteve o mesmo tom profissional e sereno. Nenhum traço de sofrimento, nenhuma queixa. Apenas dignidade silenciosa. E naquele instante, Nathan Cross sentiu algo mudar dentro dele. Algo que dinheiro algum poderia comprar. Sem problema, Lívia. Pode deixar os documentos na minha mesa, disse Nathan, a voz rouca, soando estranhamente diferente até para ele mesmo. Ela assentiu e entrou em seu escritório por alguns segundos, depositando a pasta sobre a mesa com sua costumeira precisão. Quando voltou para a própria mesa e retomou o trabalho no computador, Nathan permaneceu de pé, próximo à porta de vidro, observando de um ângulo discreto. Ele a viu pegar o mesmo recipiente vazio e colocá-lo cuidadosamente dentro da bolsa, com um cuidado quase sagrado, como se fosse algo que não podia deixar para trás. Aquele gesto simples confirmou tudo o que o bilhete revelara. Não era descuido, era dignidade em meio à escassez. Era a tentativa silenciosa de manter as aparências, quando por dentro
Ela talvez estivesse despedaçada pela fome e pela preocupação. Nathan sentiu algo crescer dentro de si, algo novo, estranho e assustador. Culpa, vergonha, sentimentos que ele não sabia nomear, muito menos controlar. De volta ao escritório, fechou a porta e tentou concentrar-se nos contratos sobre a mesa, mas não conseguiu. O bilhete no bolso pesava como chumbo, pressionando sua consciência a cada toque do tecido. Em sua obsessão por números e sucesso, ele havia esquecido o essencial que as pessoas ao seu redor também tinham histórias, sonhos e dores que o dinheiro não podia enxergar, nem curar. Aquela tarde arrastou-se em uma névoa estranha. Nathan assinava documentos sem realmente lê-los. Respondia e-mails de forma automática e cancelou uma reunião importante alegando mal-estar repentino. Não era totalmente mentira. Algo dentro dele havia sido abalado, como se um terremoto interno estivesse desmoronando as bases de sua própria existência. Ei, o tempo todo, as palavras de Lívia ecoavam em sua mente, como um sussurro que não lhe dava paz. Por causa das contas médicas da minha mãe, não posso gastar nada comigo mesma. Quão grave era a doença da mãe dela? Quanto custavam os remédios que Lívia comprava sacrificando o próprio alimento? As perguntas se multiplicavam, arrastando Nathan para longe da sua zona confortável de controle racional. Às 6 da tarde, Lívia bateu levemente à porta do escritório antes de entrar. Informou com a serenidade de sempre que havia terminado de arquivar os contratos da semana e que estava indo embora, a menos que ele precisasse de algo mais. Nathan levantou o olhar. Desta vez, havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade nova, quase dolorosa. Ele tentou decifrar em seu rosto qualquer sinal do sofrimento que ela escondia, mas Lívia manteve a expressão tranquila, quase alegre, como se nada pesasse sobre seus ombros frágeis. E naquele instante, algo quebrou dentro dele. O muro que havia erguido, tijolo por tijolo, ao longo de anos escolhendo o dinheiro em vez da humanidade. Ele não podia deixá-la sair sem dizer algo, sem tentar de algum modo reparar o que havia descoberto. Lívia, espere um instante, disse, surpreendendo até a si mesmo com o tom da própria voz. Ela parou junto à porta, o semblante profissional e sereno, aguardando pacientemente. Mas agora, aquele mesmo semblante lhe parecia comovente, não mais apenas eficiente. Nathan buscou as palavras certas, temendo revelar que havia lido o bilhete. Falou devagar, escolhendo cada frase com cuidado para soar natural, não invasivo. Como está a sua mãe? Perguntou. Acho que você comentou há um tempo que ela estava com alguns problemas de saúde. Era uma meia mentira. Ele nunca perguntara nada pessoal em 8 meses. Mas era a única forma de abrir aquela conversa sem confessar sua invasão. O rosto de Lívia se iluminou, tomado por uma surpresa sincera e uma gratidão que fez o coração de Nathan doer. Obrigada por perguntar, Sr. Cross, respondeu ela com um sorriso suave. Minha mãe está lutando. Ela tem diabetes avançada, e os rins começaram a falhar há alguns meses. É complicado, mas Deus nos dá força a cada dia. A voz dela vacilou levemente no fim da frase, uma pequena rachadura em sua armadura de força. E foi o suficiente para que Nathan sentisse o peso do mundo cair sobre seus ombros. Nathan sentiu aquela rachadura como uma facada direta no coração. Agora ele compreendia o bilhete com dolorosa clareza. Medicamentos para diabetes, diálise, eram absurdamente caros. Mesmo para alguém com um emprego estável, com um salário modesto de assistente, aquilo devia ser um fardo devastador. Levantou-se da mesa, movido por um impulso que nem ele próprio entendeu. Lívia, se você precisar de alguma coisa, se houver alguma maneira de eu ajudar. As palavras ficaram presas na garganta. Como oferecer ajuda sem soar arrogante? Como apagar 8 meses de indiferença com um único gesto repentino de preocupação? Antes que conseguisse terminar o pensamento, Lívia sorriu. Um sorriso tão sincero, tão cheio de calor humano, que fez Nathan perder o fôlego. O senhor é muito gentil, Sr. Cross, disse ela com doçura. Mas nós vamos conseguir. Sempre conseguimos. Além disso, este emprego é uma bênção enorme. Ele me permite pagar alguns tratamentos, e isso já é mais do que muitas pessoas têm. Essas palavras, ditas com tamanha sinceridade, doeram mais do que qualquer reprovação. Ela o agradecia por um emprego,
enquanto passava fome em silêncio. Ela sorria, carregando um peso que teria destruído pessoas mais fracas. E Nathan, naquele instante, percebeu que tudo o que acreditava sobre sucesso e felicidade estava errado. Livia Carter, com sua marmita vazia e sua fé inabalável, tinha mais graça, mais força e mais humanidade do que ele jamais tivera, apesar de todos os seus milhões. E, de alguma forma, sem planejar, sem sequer querer, ela havia aberto uma fenda em seu coração blindado, uma fenda que ele não sabia se conseguiria fechar novamente. Aquela noite, Nathan não conseguiu dormir. Sua mansão à beira-mar, com 6 quartos vazios e móveis minimalistas, parecia mais fria e oca do que nunca. Caminhou descalço pelos pisos de mármore, ouvindo o som das ondas batendo contra as rochas lá embaixo. O bilhete de Livia ainda estava no bolso do paletó, lá em cima, mas as palavras já estavam gravadas em sua mente como ferro em brasa. Tentou lembrar a última vez que havia realmente visto uma pessoa, não como peça de sua engrenagem de negócios, mas como um ser humano inteiro, com medos, sonhos e batalhas invisíveis. Não conseguiu. Toda a sua vida adulta havia sido uma escalada obsessiva rumo ao sucesso material, pisando, sem perceber, em tudo que dava sentido à existência. Amizades deixadas para trás por causa de reuniões. Relacionamentos destruídos pela falta de tempo. Família afastada por anos de mensagens frias e breves. Às 3 da manhã, Nathan estava sentado no sofá da sala, com um copo de uísque intacto nas mãos. E, pela primeira vez em décadas, encarou uma verdade aterradora. Era rico em dinheiro, mas miserável em conexões humanas. Construiu um império de concreto e contratos, mas vivia em um deserto emocional, onde ninguém sentiria sua falta se ele desaparecesse no dia seguinte. Seus funcionários o respeitavam por medo. Seus sócios o toleravam por interesse. Seus conhecidos o elogiavam por conveniência. Mas quem se importava de verdade com ele? Quem escreveria um bilhete agradecendo a Deus por sua existência? A resposta veio como um golpe brutal: ninguém. Enquanto Livia enfrentava a pobreza material, ela ainda tinha algo que ele jamais compraria: amor, propósito e uma razão para acordar todas as manhãs. Na manhã seguinte, Nathan chegou ao escritório com uma nova chama queimando em seu peito. Encontrou Livia já em sua mesa, preparando sua agenda com a mesma eficiência de sempre. Mas dessa vez, ele não apenas pegou os papéis e fechou a porta. Ele parou, olhou para ela, realmente olhou, e disse palavras que surpreenderam os dois. Livia, quero que tire esta tarde de folga. Vá ao hospital com sua mãe. Garanta que ela receba o melhor tratamento possível. Eu cobrirei todas as despesas médicas que forem necessárias. A voz de Nathan era firme, o mesmo tom autoritário que usava em grandes negociações. Esperava que ela simplesmente aceitasse, como sempre fazia. Mas desta vez foi diferente. Os olhos de Livia brilharam com lágrimas contidas, o rosto dividido entre a necessidade desesperada e o orgulho que a mantinha de pé. Sr. Cross, eu não posso aceitar isso. É generoso demais e não seria certo. E naquele instante, Nathan percebeu que a verdadeira nobreza não estava em dar, mas em reconhecer a força de quem, mesmo sem nada, ainda consegue permanecer de pé. A voz de Olivia agora tremia sem disfarces, revelando a batalha interna que ela travava sozinha havia tanto tempo. Nathan contornou a mesa e se aproximou dela, reduzindo a distância profissional que sempre mantivera de forma quase sagrada. Olivia, olhe para mim, disse ele com firmeza. Isto não é caridade, é justiça. Seu tom era diferente, mais humano, mais verdadeiro. Você trabalhou 8 meses sem falhar um único dia. Sempre perfeita, sempre dedicada. Você merece muito mais do que eu lhe dei até agora. E tudo começa por aqui, pela sua saúde e pela saúde da sua mãe. Nathan tirou do bolso uma carteira de couro e dela puxou um cartão corporativo. Estendeu com decisão. Peg, amanhã leve sua mãe ao melhor hospital particular de Seattle. Diga que todas as despesas serão cobradas na minha conta da empresa. E não me venha com discussões, é uma ordem. As mãos de Olivia tremiam,
Ao segurar o cartão, uma lágrima escapou brilhando como cristal antes de cair sobre o chão. Obrigada! Sussurrou, com uma voz partida. Obrigada por me enxergar. Essas palavras atingiram Nathan como um golpe no peito. Durante 8 meses, Olivia nunca havia pedido para ser vista. Ela apenas trabalhava, em silêncio, cumprindo cada tarefa com perfeição. E agora, tudo o que ela queria era ser notada, não como funcionária, mas como ser humano. Naquela noite, Nathan não conseguiu dormir. O silêncio da sua mansão à beira-mar parecia mais pesado do que nunca. O som das ondas batendo nas rochas ecoava como lembranças de tudo o que ele havia perdido em nome do sucesso. Ele havia dado a Olivia uma chance de salvar sua mãe, mas dentro dele crescia a sensação de que isso não era suficiente. Ele queria entender o mundo dela. Queria conhecer a mulher que, sem perceber, havia despertado algo em seu coração. Algo que ele não sentia há anos. Nas semanas seguintes, enquanto a mãe de Olivia permanecia sob cuidados médicos, Nathan começou a mudar. Passou a sair mais cedo do escritório. Algo impensável para quem vivia preso a contratos e reuniões. James Rivera, seu sócio há 15 anos, mal acreditava no que via. Nathan começou a conversar com Olivia sobre coisas simples. Como está sua mãe hoje? Você tem dormido bem? O que sonha para o futuro? No início, ela respondia com timidez, sem entender o motivo de tanto interesse. Mas aos poucos, conforme via a sinceridade no olhar dele, Olivia começou a se abrir. Mostrou fotos da mãe, Rose, uma mulher de sorriso luminoso, lutando com fé e coragem contra a doença. Falou de seu sonho de estudar administração, um plano adiado por causa das responsabilidades e do amor filial. Cada palavra dela fazia Nathan admirá-la mais. E algo quente e assustador começou a crescer dentro dele, um sentimento que ele não ousava nomear. Numa sexta-feira à noite, impelido por uma decisão que jamais teria tomado antes, ele disse: Olivia, eu gostaria de conhecer sua mãe pessoalmente. Posso visitá-las neste fim de semana? A surpresa brilhou nos olhos dela, seguida por um sorriso suave e cheio de esperança. Ela ficaria muito feliz, Sr. Cross. Vem falando há dias que quer lhe agradecer em pessoa. Sábado à tarde, Nathan dirigiu até um bairro simples na periferia de Seattle, um mundo completamente distante de seus luxuosos imóveis à beira-mar. A casa de Rose Carter era pequena, mas impecável. Vasos de flores nas janelas, um pequeno jardim cuidado com amor. Quando a porta se abriu, Rose apareceu apoiada em uma bengala, o rosto iluminado por um sorriso cheio de fé. Então, é o senhor o chefe da minha filha? Disse com ternura. A Deus o abençoe por sua bondade, Sr. Cross. Nathan sentiu um nó na garganta. A casa era modesta, mas cada parede transbordava calor humano, algo que nenhuma das suas mansões poderia comprar. Rose insistiu em preparar chá e biscoitos caseiros. Movia-se com lentidão, mas com uma dignidade comovente. Nathan aceitou o chá em uma xícara lascada e sentou-se no sofá gasto, sentindo-se em casa. Observou Olivia ajudando a mãe com delicadeza infinita. A forma como segurava o braço de Rose, a paciência com que a ouvia, tudo era amor em estado puro. E ali, naquela sala simples e cheia de vida, Nathan compreendeu algo que o dinheiro jamais poderia ensinar. A verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nas pessoas que permanecem ao seu lado, mesmo quando tudo o resto desaparece. O verdadeiro luxo era ter alguém para amar e ser amado de volta. Sem condições, sem contratos, apenas amor. Foi então que novembro chegou, trazendo as primeiras chuvas do inverno e uma felicidade frágil que Nathan começou a acreditar que poderia durar. Ele havia providenciado o melhor tratamento médico para Rose, contratado uma enfermeira para ajudá-la nas tarefas diárias e até começou a jantar na casa delas uma vez por semana. Essas noites se tornaram o ponto alto da sua vida, cheias de risadas, histórias e uma sensação de pertencimento que ele jamais havia conhecido. Mas a felicidade, como o vidro, é bela e delicada, até o primeiro impacto. Numa fria manhã de quarta-feira, o telefone de Nathan tocou às 5 em ponto. A voz de Olivia, do outro lado, tremia de puro terror. That is Nathan. Algo está errado com a mamãe. Ela não responde direito.
Está respirando estranho. Eu não sei o que fazer. Nathan saltou da cama em um movimento só, vestindo as roupas enquanto mantinha a ligação. Ligue para a ambulância. Agora. Estou indo. Fique calmo, Olivia. Nós vamos conseguir. As ruas ainda dormiam, mas ele dirigia como se cada segundo fosse uma eternidade. Quando chegou a casa, os paramédicos já colocavam Rose dentro da ambulância. Olivia chorava, tentando subir com a mãe. Eu vou com vocês, disse Nathan, pegando firme na mão dela. No hospital, os médicos lutaram por horas, enquanto Nathan e Olivia esperavam do lado de fora, abraçados, unidos pelo medo. Nathan, que há décadas não rezava, começou a fazer promessas desesperadas a um Deus que mal lembrava como invocar. Quando o cardiologista finalmente saiu da sala, o olhar em seu rosto falava antes das palavras. Ela teve uma complicação séria, um leve infarto provocado pelo esforço do coração. Conseguimos estabilizá-la, mas o corpo dela está muito fraco. Os próximos dias serão decisivos. Olivia desabou nos braços de Nathan, soluçando. Ela não pode ir embora ainda. Eu não tô pronta. Favor, Deus, não agora. Os 3 dias seguintes foram um tormento. Dormiram em cadeiras duras, de mãos dadas com Rose, lendo em voz baixa os salmos favoritos dela. Entre momentos de lucidez e apagões, ela ainda encontrava forças para sorrir. Um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Nathan se via implorando em silêncio por mais tempo. Mais uma noite. Mais um sorriso. Mais um instante ao lado da mulher que lhe ensinara o significado de graça e fé. No 4º dia, Rose acordou com uma clareza incomum, como se sua alma tivesse reunido toda a energia que restava para um último ato. Olivia, meu amor. Vem aqui, pediu, com voz fraca, mas firme. Olivia ajoelhou-se, ao lado da cama, as lágrimas correndo em silêncio. Mãe, por favor, não fale assim. Você vai melhorar, sussurrou. Rose balançou a cabeça com doçura, mas também com a sabedoria de quem sente o fim se aproximando. Minha linda menina. Eu vivi uma vida abençoada, mesmo com as dificuldades. Vi você crescer, se tornar forte e generosa. Nenhuma mãe neste país poderia estar mais orgulhosa. Mas agora, preciso que me ouça com atenção. A voz tremia de esforço, mas cada palavra saía com uma força quase divina. Rose estendeu a outra mão para Nathan, que observava em silêncio, tentando conter a emoção. Sr. Cross, venha até aqui, por favor. Isto é para o senhor também. Nathan se aproximou, sentindo o coração bater como um tambor. Rose segurou sua mão e, com um gesto simbólico, entrelaçou-a com a de Olivia. Você entrou em nossas vidas como um milagre disfarçado de chefe. Eu vi o modo como olha para minha filha desde o primeiro dia. Eu reconheço o amor quando o vejo, mesmo que vocês ainda não tenham coragem de dizer isso em voz alta. Olivia soluçou, com o rosto ardendo de emoção. Nathan engoliu em seco, incapaz de negar o que aquela mulher via com tanta clareza. Rose continuou, a voz agora quase um sussurro. Pode comprar coisas lindas, remédios, conforto, casas à beira-mar, mas minha Olivia precisa de algo que o dinheiro jamais compra. Ela apertou as mãos deles com a força que ainda restava. Amor verdadeiro, companhia sincera, alguém que a veja por quem ela é e não pelo que tem ou pelo que falta. As palavras ecoaram no quarto como uma bênção. É uma profecia. Naquele instante, Nathan entendeu que talvez o verdadeiro milagre não fosse a recuperação de Rose, mas o amor que ela acabara de unir diante dos olhos de Deus. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Nathan, lágrimas que ele não derramava desde a infância. Rose apertou as mãos deles com a última força que possuía. Prometa-me uma coisa, Sr. Cross, murmurou ela, a voz fraca, mas cheia de autoridade maternal. Prometa que vai cuidar da minha menina, não só com o seu dinheiro, mas com o seu coração. Prometa que nunca a deixará sozinha, que vai amá-la nos dias bons e nos dias ruins, que será para ela aquilo que o dinheiro jamais poderá ser, um verdadeiro companheiro de vida. A voz de Rose quebrou na última palavra. De repente, o som dos monitores preencheu o quarto. Alarmes, passos apressados, vozes médicas. Enfermeiras e doutores entraram às pressas, afastando Nathan e Olivia com cuidado.
Mas antes que fossem completamente separados, Nathan segurou com firmeza a mão de Rose e disse com lágrimas caindo sobre a pele fria dela: Eu prometo amá-la com tudo o que sou e tudo o que tenho. Ela nunca estará sozinha. A senhora tem minha palavra, Dona Rose. Rose sorriu, um sorriso de paz absoluta, que iluminou seu rosto cansado. Seus olhos se fecharam suavemente enquanto sussurrava algo que apenas Olivia conseguiu ouvir. Agora posso ir em paz, cercada de amor. E assim, com a mão da filha entrelaçada de Nathan e uma promessa selada pela sinceridade mais pura, Rose Carter respirou pela última vez. O coração que bateu por 58 anos, espalhando amor incondicional a todos que cruzaram seu caminho, finalmente descansou, deixando um legado que mudaria para sempre o destino de duas almas, que começavam a se encontrar em meio à dor e à esperança. O funeral de Rose foi simples, mas repleto de beleza e significado. Vizinhos da pequena comunidade lotaram a igreja do bairro, trazendo flores e lembranças de uma mulher que nunca negou uma palavra gentil, nem uma mão estendida. Nathan organizou tudo do jeito que ela teria querido. Um serviço na igrejinha, onde ela rezava todos os domingos, flores brancas adornando o altar e, ao final, músicos tocando suas canções favoritas. Durante aqueles dias, Olivia movia-se como uma sonâmbula, viva apenas porque os braços de Nathan a sustentavam. Ele cancelou todos os compromissos do mês, para espanto e frustração dos sócios que jamais o tinham visto parar. Mas, pela primeira vez, Nathan entendeu algo que sua fortuna nunca lhe ensinara. Há promessas a cumprir, corações partidos a curar e pessoas que precisam de presença, não de dinheiro. Nas noites mais duras, quando Olivia acordava chorando e chamando pela mãe, Nathan a abraçava até que os soluços cessassem e o sono voltasse. E foi ali no silêncio dessas madrugadas que ele descobriu um tipo de amor que não se negocia, um amor que nasce da empatia, da perda e da promessa de não deixar o outro afundar sozinho. Uma semana após o funeral, Olivia apareceu no escritório às 7 da manhã, vestida impecavelmente, mas com o olhar inchado e a alma visivelmente cansada. Nathan a encontrou tentando organizar arquivos com mãos trêmulas, uma tentativa desesperada de se agarrar à rotina para não pensar. Olivia, o que está fazendo aqui? Perguntou ele, aproximando-se com voz suave, quase temendo quebrá-la com um simples toque. Trabalhando, Sr. Cross. Fiquei ausente demais. Tenho muito a colocar em ordem, respondeu a voz mecânica, vazia. Nathan retirou os arquivos das mãos dela e os colocou sobre a mesa. Depois, com delicadeza, virou-a de frente para si. Você não precisa ser forte agora. Não precisa fingir que está tudo bem. Sua mãe morreu, Olivia. Você tem o direito de desabar. Essas palavras, ditas com tanta ternura, romperam o muro de dor que ela havia erguido. Olivia desabou contra o peito dele, soluçando com toda a força da saudade. Nathan a envolveu, acariciando seus cabelos e murmurando palavras que nem sabia que era capaz de dizer. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Eu prometi a sua mãe, e eu nunca quebro uma promessa. Eles ficaram assim por muito tempo, no meio do escritório que antes fora apenas um espaço frio e profissional. Agora, palco do momento mais humano que ambos já haviam vivido. As semanas seguintes foram difíceis, mas transformadoras. Nathan levou Olivia para sua mansão, não mais como funcionária, mas como alguém por quem ele se importava de verdade. E, pouco a pouco, aquela casa imensa, antes vazia e sem alma, começou a se encher de vida, de risadas tímidas, de café fresco nas manhãs e de um amor nascendo devagar, construído sobre lágrimas, promessas e a memória de uma mulher que uniu seus destinos. Lágrimas agora deslizavam livremente pelo rosto de Nathan, lágrimas que ele não derramava desde a infância. Rose apertou a mão dele com as últimas forças que lhe restavam. Prometa-me uma coisa, Sr. Cross. Prometa que vai cuidar da minha menina. Não apenas com o seu dinheiro, mas com o seu coração. Prometa que nunca vai deixá-la sozinha. Que vai amá-la, nos bons e nos maus dias. Que será para ela aquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Um verdadeiro companheiro de vida.
A voz de Rose se quebrou nas últimas palavras. As máquinas começaram a emitir sons alarmantes. Enfermeiros e médicos correram para o quarto, afastando Nathan e Olivia com cuidado enquanto tentavam reanimar Rose. Mas antes que fossem completamente separados, Nathan segurou firme a mão dela e sussurrou as palavras mais importantes de sua vida. Eu prometo amá-la com tudo que sou e tudo que tenho. Ela nunca estará sozinha. Tem minha palavra, Sra. Carter. Tem minha palavra. Rose sorriu, um sorriso sereno, cheio de paz, e seus olhos se fecharam suavemente. Apenas Olivia ouviu o sussurro final. Agora posso ir em paz. Cercada de amor, com a mão da filha entre as suas e o coração cheio de amor, Rose Carter deu seu último suspiro. O coração que bateu por 58 anos, levando bondade e compaixão a todos ao redor, finalmente descansou, mas deixou para trás um legado capaz de mudar para sempre o destino de duas almas que, em meio à dor, começavam a se encontrar. O funeral de Rose foi simples, mas profundamente comovente. A pequena igreja do bairro se encheu de vizinhos e amigos. Havia flores brancas no altar e músicas suaves, as preferidas de Rose. Olivia se movia como quem caminha em um sonho, sustentada pelos braços de Nathan, que não a deixava sozinha nem por um instante. Pela primeira vez, Nathan cancelou todos os compromissos. Seus sócios ficaram em choque, mas ele finalmente entendeu que havia coisas infinitamente mais importantes do que negócios. Existiam promessas a cumprir, corações a curar, vidas que precisavam de presença, não de dinheiro. Nas noites mais difíceis, quando Olivia acordava chorando e chamando pela mãe, Nathan a abraçava até que o choro cessasse. Descobriu que consolar alguém valia mais do que qualquer contrato. Uma semana depois, Olivia tentou voltar ao trabalho, escondendo a dor por trás de um sorriso forçado. Nathan a encontrou tremendo, tentando se distrair com papéis. Olivia. O que está fazendo aqui? Perguntou com voz suave. Trabalhando, Sr. Cross. Já estive ausente demais. Ele segurou suas mãos e disse: Você não precisa ser forte agora. Não precisa fingir. Sua mãe se foi. E você tem o direito de desabar. Essas palavras romperam a muralha da dor. Olivia desabou em seus braços e Nathan a abraçou com toda a ternura que possuía. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Eu prometi à sua mãe. E nunca quebro uma promessa. A partir daquele momento, algo mudou entre eles. O escritório, antes frio e impessoal, se tornou o cenário do mais humano dos reencontros. Nos dias seguintes, Nathan transformou um quarto de sua mansão em um refúgio para Olivia, com fotos de Rose, livros e um espaço de paz. Mas à noite, Olivia frequentemente acabava no quarto dele, buscando o calor da presença humana contra os pesadelos. Conversavam por horas, sobre tudo e sobre nada. Nathan falou sobre sua infância solitária, criada por babás enquanto os pais viajavam pelo mundo. Olivia contou sobre o pai pescador, que morreu quando ela tinha 12 anos, deixando Rose para criar sozinha uma filha com poucos recursos e muito amor. Eles descobriram que ambos eram órfãos de maneiras diferentes. Um dia, o sócio de Nathan, James Rivera, ligou preocupado. Nathan, o que está acontecendo? Você cancelou mais reuniões em um mês do que em 10 anos. Nathan olhou para Olivia, encolhida no sofá, lendo um livro da mãe, e respondeu com serenidade. James, passei 20 anos construindo um império. E esquecendo de construir uma vida. Não estou em crise. Estou pela primeira vez entendendo o que realmente importa. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo. Depois, James disse baixinho. Você está apaixonado por ela, não é? Por sua assistente? Nathan sorriu, aceitando a verdade que já sentia há semanas. Sim, completamente desesperadamente. E não me importo com protocolos ou limites. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. James riu. Era a hora, meu amigo. Traga para jantar. Minha esposa vai querer conhecer a mulher que derreteu o coração do Sr. Cross. 3 meses depois da morte de Rose, em uma noite chuvosa de fevereiro, Nathan e Olivia observavam as luzes da cidade refletindo na água. O luto havia se transformado em serenidade. Olivia começava a sorrir de novo,
Estava estudando à noite, seguindo o sonho que a mãe tanto incentivou. Nathan, por sua vez, criara uma fundação em nome de Rose, ajudando famílias com doenças crônicas. Sua mansão agora era um lar, cheio de risadas, cheiros de comida e silêncios confortáveis. Então ele segurou a mão de Olivia. Sua mãe me pediu que cuidasse de você. E quero cumprir essa promessa pelo resto da minha vida. Nathan tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples, mas de uma beleza sincera. Olivia Carker, você entrou no meu escritório como uma funcionária. E se tornou o amor da minha vida. Você me ensinou o que é coragem. Me mostrou que a verdadeira força é continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Você é o maior presente que sua mãe me deu. Sua voz tremeu. Não sei se mereço você. Mas vou passar o resto da vida tentando ser digno do amor que ela nos deixou. Quer se casar comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Olivia, mas agora eram de pura alegria. Sim. 1000 vezes, sim. Minha mãe sabia. Antes de nós, a promessa de Nathan estava cumprida, e o amor de Rose, eterno. Ela viu o seu coração. Quando você mesmo não conseguia enxergá-lo. Nathan colocou o anel em seu dedo e a beijou com todo o amor que guardara em silêncio por 42 anos. Quando enfim se separaram, Olivia sussurrou contra os lábios dele. Ela estaria tão feliz agora. Sempre dizia que Deus me recompensaria quando chegasse a hora certa. Acho que você é a recompensa de que ela falava. Nathan acariciou o rosto dela e respondeu com a voz embargada. Não, Olivia. Você foi a minha recompensa. Você e sua mãe me salvaram de uma vida que parecia completa, mas estava vazia. Eu era o homem mais rico e ao mesmo tempo o mais pobre de Seattle. Até que uma marmita vazia me mostrou o que realmente importava. O recomeço. O casamento aconteceu na mesma igreja onde haviam se despedido de Rose. Amigos dos dois mundos, empresários, vizinhos, colegas e pessoas simples da comunidade se reuniram, formando uma mistura improvável e emocionante. A governanta idosa de Nathan, Teresa, chorou do início ao fim, emocionada ao ver o homem frio e distante de antes se transformar diante de seus olhos. Nathan e Olivia trocaram votos cheios de ternura, prometendo se amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ambos sentiram a presença de Rose como uma brisa suave, um abraço invisível de bênção e amor. A recepção aconteceu na mansão de Nathan, agora um verdadeiro lar, aquecido pelas risadas e pelo toque de Olivia. Fotos de Rose decoravam o salão, lembrando a todos que o amor, às vezes, chega por mensageiros inesperados. Durante o brinde, James Rivera fez todos rirem e chorarem. Conheço Nathan Cross há 15 anos. E só agora, nos últimos 6 meses, descobri quem ele realmente é. Ele era meu sócio, mas não era meu amigo, porque nunca deixava ninguém se aproximar. Até que Olivia entrou em sua vida. Ou melhor, até que ele finalmente abriu os olhos e a enxergou. Ela não o mudou. Apenas revelou o homem que ele sempre foi por dentro. A Olivia, a mulher que fez Nathan Cross voltar a ser humano. Mais tarde, enquanto dançavam sob luzes penduradas no terraço com vista para a água, Olivia sussurrou. Você se lembra do bilhete que deixei na marmita? Dizia que um dia eu teria uma vida melhor. Nathan assentiu, emocionado, recordando cada palavra que mudara seu destino. Pois este é o dia. Esta é a vida melhor pela qual minha mãe e eu tanto oramos. Não por causa da casa ou do dinheiro, mas porque encontrei alguém que me enxerga, que realmente me vê e ama o que vê. Nathan a envolveu com força, sentindo o coração transbordar de gratidão por aquele pequeno gesto, uma marmita vazia e um bilhete que abriram seus olhos para o verdadeiro valor da vida. Eu vejo você, Olivia Cross. Vejo a sua força, a sua bondade, a sua coragem. E passarei o resto da vida garantindo que você nunca mais se sinta invisível. Anos depois, quando perguntavam a Nathan Cross qual era o segredo do seu sucesso, ele sorria e respondia: uma marmita vazia. A sabedoria de uma mulher à beira da morte.
e a coragem silenciosa de uma jovem que me ensinou que a maior riqueza não se mede em dinheiro. Ele contava que o verdadeiro sucesso é feito de amor, o amor dado, o amor recebido e as promessas cumpridas. É ser realmente visto por outra alma humana. E, todos os anos, no aniversário da morte de Rose Carter, Nathan e Olivia visitavam seu túmulo com flores e histórias sobre a vida que ela lhes ajudou a construir. Eles agradeciam pelo presente final que Rose lhes deixara, a compreensão de que o amor, e não o dinheiro, é a verdadeira moeda da vida. E que às vezes as maiores riquezas vêm nos pacotes mais simples, como um bilhete dobrado dentro de uma marmita vazia, esperando apenas o momento certo para mudar tudo. Esta história nos lembra que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias nem em posses materiais. Os mais ricos são aqueles que amam profundamente e são amados da mesma forma. Às vezes, é a perda que nos ensina o que realmente importa. E às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais inesperados. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal para mais histórias cheias de emoção, esperança e humanidade.